Oi, pessoal. Sou eu de novo, Gabriel Ferro aqui, autor, escritor, e esse é mais um episódio do meu podcast, O Cubo. Hoje eu tô querendo falar de um assunto que eu tô passando recentemente sobre depressão e burnout e tudo mais. Bom, como eu falei no último episódio, eu tenho mais ou menos uns quase 8, 10 anos no ramo administrativo, né, no ramo corporativo. Eu trabalho desde os 11. Eu trabalhei dos 11 anos de idade até os 14, 15 em uma fábrica de produção e dos 15 até agora os 23 em escritórios, né, de qualquer que seja o ramo. Ano passado, em 2025, eu quase tive um burnout. Tive um começo de burnout bem bruto, porque eu trabalhava em uma contabilidade e era um clima bem tenso mesmo lá dentro. E eu não fui o primeiro, nem o único, e com certeza não vou ser o último a ter passado por essa situação lá dentro. Bom, o que me salvou de verdade daquele lugar foi o fato de que eu acho que eu tava ficando tão maluco e tão foda-se pra tudo que tava acontecendo lá dentro, que a minha gestora gerente acabou percebendo e me demitiu. E honestamente foi a melhor coisa que já tinha me acontecido até aquele momento. Eu fiquei um tempo, né, pra poder me recuperar, mentalmente falando. Fiquei uns 2 ou 3 meses aproveitando do seguro e aproveitando do meu acerto, só que o dinheiro não dura pra sempre, né? No meu primeiro mês em casa, eu ainda fiquei algumas noites tendo um pesadelo de que eu ainda estava lá, de que eu ainda estava trabalhando, de que eu estava atrasado. Muitas vezes eu acordava todos os dias, desesperado, com o coração quase saindo pela boca, pensando que eu tinha perdido a hora e que eu estava atrasado pro serviço, que eu ia tomar alguma bronca ou que alguma coisa iria acontecer comigo. Aí depois demorava um tempinho para eu poder entender que eu não estava mais naquele ambiente, eu não estava mais trabalhando, eu estava em casa, que estava tudo bem, eu não precisava mais passar pelas coisas que eu estava passando. Era um ambiente bem tenso, para falar a verdade. Eu morava sozinho na época e meio que as pessoas lá eram obrigadas a fazer hora extra. Não sei se eu posso falar obrigadas exatamente, porque eu não fazia, né? Então, se eu não fazia, eu não era obrigado, mas no fim, por eu não fazer, eu fui demitido, né? Por conta disso, disseram que eu estava com uma falta de comprometimento com a empresa. Mas pra mim era completamente inviável fazer hora extra da maneira que fazia, sabe? Simplesmente as pessoas entravam 7 horas da manhã e saíam tipo 10 horas da noite. Era muito tempo de trabalho, era muita hora extra e eu morava sozinho. Eu tinha plantas para regar, eu tinha gatos para cuidar, eu tinha que fazer minha comida, limpar minha casa, lavar minha roupa, pagar minhas contas, fazer as minhas coisas e descansar. Fazer as minhas marmitas da semana. Então, ou eu escolhia eu mesmo, ou eu escolhia essas horas extras da empresa. E eu acabei escolhendo eu mesmo. E mesmo escolhendo eu mesmo, eu ainda estava tendo um burnout devido à perseguição que eu comecei a sofrer por não fazer as suas horas extras e por ter escolhido eu mesmo. E até que chegou no ponto em que me mandaram embora, e foi um misto de emoções, porque apesar de eu gostar muito do lugar, ter gostado muito do serviço, do trabalho, das pessoas, ter feito muitas amizades legais, e muita gente mesmo ter vindo me dar vindo se despedir de mim, eu fiquei aliviado também. Apesar dessa tristeza de ter que abandonar aquele lugar e o meu dia a dia, eu fiquei aliviado de que eu não ia mais passar por aquilo. Logo depois eu entrei em outra empresa, depois dos 3 meses desempregados, né? Eu saí em janeiro, em maio eu entrei em outra empresa. Fiquei fevereiro, março e abril em casa, em maio eu entrei em outra. Tudo parecia um sonho. Foi simplesmente maravilhoso. Era um lugar quieto, até então não tinha nenhum tipo de fofoca ou intriga, eram poucos funcionários diferentes do antigo serviço onde eu estava, e eu parecia estar bem e recuperado mentalmente. Porém, o tempo foi passando, as coisas foram começando a se mostrar, as fofocas voltaram a aparecer, as intrigas, as invejas, todo aquele teatrinho que você tem que fazer, toda aquela liderança que não está exatamente preparada para ser uma liderança, né? Mas tudo bem, porque são parentes do dono, né? Então quem sou eu para reclamar? E para mim é extremamente difícil passar por todo esse teatrinho, sabe? Do corporativo. De ter
que ter alguém que eu não gosto ou alguém que é extremamente babaca, mas ainda assim ter que tratar ele super bem e ficar engraxando os sapatos dessa pessoa só porque ela é um superior, sabe? Tipo, não basta eu simplesmente tratá-lo com educação, não basta eu simplesmente tratar com toda a cordialidade que eu tenho que tratar. Eu ainda tenho que literalmente lamber as bolas dessa pessoa que tá lá em cima no cargo. Porque ela é superior, então ela tem que se sentir um deus. E se você não fazer essa pessoa se sentir um deus, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, a pessoa vai querer te colocar no limite, até que você comece a bajular ela e idolatrá-la como se ela fosse toda poderosa. E nesse meio tempo também eu percebi que as empresas gostam bastante de pessoas que são medíocres, sabe? Porque geralmente são essas pessoas que sobem na vida mesmo. Porque se você é alguém que faz mais do esperado, que pega todas as demandas, que resolve, que faz e acontece, que dá lucro, dá resultado, nunca vai ser o suficiente. E se você é uma pessoa que ainda faz tudo isso e consegue seguir com o teatrinho do corporativo, você com certeza não vai sair do lugar. Porque as pessoas que estão acima de você sabem que não vão conseguir encontrar outra pessoa para fazer o que você faz. E se você faz o trabalho de 3, 4, 5 pessoas, fica muito mais barato para essa empresa manter você naquele cargo do que contratar outras 3, 4, 5 pessoas, porque eles estão tendo vários serviços com o preço de um. Então você meio que se afunda no buraco que você mesmo cavou, achando que em algum momento você vai ter o reconhecimento. Enquanto o seu coleguinha do lado, que tira 500 pausas pro café no dia, fica no telefone, só faz o dele e envia no prazo do pedido, ele sobe de cargo extremamente depressa. Por quê? Porque ele só faz o básico mesmo, então não faz muita diferença financeiramente para a empresa se ele subir ou não de cargo, porque ele só faz realmente o trabalho de uma única pessoa. Agora, enquanto você faz o de 3, você não pode sair do lugar onde você está. Eu sei que isso daí não é regra. Pode ter pessoas que fazem 1001 trabalhos e subam de cargo, e tem casos e casos, né? Eu estou falando no caso, tudo que eu vi nesses anos de trabalho que eu passei é tudo baseado nas minhas vivências e experiências aqui, tá? Não é nenhum, eu não sou nenhum IBGE para poder ficar trazendo estatísticas claras para todo mundo. A questão dentro dessa empresa eu acabei adoecendo de novo e eu comecei a entrar num estado de depressão e ansiedade severa novamente. Eu cheguei a pensar que era outro burnout que eu estava tendo, mas como eu disse, eu estou fazendo terapia e a minha psicóloga disse que eu estava não com burnout, mas sim com um estado de depressão e ansiedade severa. E eu devia buscar ajuda num psiquiatra. Foi aí que eu fui parar no Bezerra, um hospital psiquiátrico aqui da minha cidade de Rio Preto. E lá eu tive todo o apoio e ajuda que eu precisava. Agora eu tô me medicando, tô fazendo acompanhamento, né, pela psicóloga e pela psiquiatra. E tentando ficar um pouco melhor, sabe? O que me ajudou bastante foi sair do meu antigo emprego. Depois que eu cheguei nesse estado tão forte, eu percebi que de duas ou uma, ou eu saía do meu antigo emprego e cuidava da minha saúde mental, ou eu permanecia lá pelo dinheiro, porque eu ganhava bem. O emprego que mais me pagou até agora era lá, só que às custas da minha sanidade mental, que eu tava ficando maluco. E eu decidi, né, com a ajuda da minha mãe, a sair desse emprego. E realmente foi um ano bem conturbado para mim, né? Não foi só a questão do emprego que me causou tudo aquilo. O emprego foi um fator muito agravante, na verdade. Porque eu passei por 2 incêndios residenciais esse ano, em 2026. 2 incêndios residenciais. Tive que voltar a morar com a minha mãe e perder toda aquela independência que eu tinha antes. Eu também tive que passar por uma cirurgia de emergência, de apendicite, onde eu fiquei 30 dias afastado do serviço, sofrendo pra caramba com meu pós-operatório. E várias outras coisas também que aconteceram comigo nesse ano, e foi bem desafiador pra mim, tanto pro Gabriel pessoa, quanto pro meu lado espiritual também. A questão aqui é que o serviço era para ser algo reconfortante,
Não extremamente, tipo, nossa, me abraçar, meu Deus do céu, passar a mão na minha cabeça. Mas eu passei por tudo isso esse ano e mais algumas coisas e eu estava super bem do lado de fora. Mas quando eu entrava no serviço, pesava. E isso não acontecia antes. Eu comecei a ter até dores de cabeça e vários efeitos físicos, né, no meu corpo, como queda capilar, coceira, arritmia, e muitas outras coisas, né, devido à ansiedade, o estresse e a depressão que estava me afetando. Então eu decidi por sair, eu entreguei minha carta de demissão, disse que eu iria cumprir o aviso prévio, mas eles, graças a Deus, quiseram me indenizar. Simplesmente, eu não sei muito bem qual rumo eu vou tomar agora. Eu tô meio perdido. Até porque a depressão me pegou de um jeito que não tinha me pegado antes. Eu lido com depressão desde os 11 anos de idade, quando eu me descobri um homem gay. E durante muito tempo eu fiquei acostumado com a presença da depressão. Eu nem sequer sentia ela ao meu redor direito. Só quando a minha cabeça ficava extremamente desocupada. Geralmente durante a madrugada. Eu fiquei acho que uns 3, 4 anos mais ou menos sem ter crises depressivas. Eu fiz 3 anos de terapia, mais medicamento, em torno ali dos meus 19 aos 20, 21 anos de idade. E depois eu fiquei tempos e tempos, anos, sem nenhum tipo de crise de ansiedade, nenhum tipo de crise de depressão, nada, 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 nada. Mas em 2025 eu comecei a encarar crises de melancolia muito fortes. Coisa que eu não sentia antes, né? Eu cheguei até a comentar com a minha psicóloga. Eu era super acostumado a sentir tristeza, mas não melancolia, que é algo completamente diferente da tristeza na minha visão. E simplesmente, a depressão pegou de um jeito esse ano que me deixou de mãos atadas. Eu não sei se é porque agora eu estou morando com a minha mãe novamente, então eu tenho uma rede de apoio diferente de antes, quando eu morava sozinho. Mas tem dias em que eu simplesmente não tenho forças pra nada. Eu só fico deitado na minha cama, eu não consigo tomar nem sequer nenhum copo d'água. E eu só fico o dia inteiro no celular me sentindo culpado por não estar me mexendo pra fazer as coisas acontecerem, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu fico me mexendo pra fazer as coisas, me culpando por não estar me mexendo pra fazer as coisas acontecerem, eu tento amenizar e me abraçar, falando que tá tudo bem eu tirar um dia de não fazer nada, porque eu não estou tão bem mentalmente, né? Eu comecei meu tratamento com medicamento há muito pouco tempo. É uma batalha diária. Eu sinto que eu ainda não estou pronto, mentalmente falando, para voltar a trabalhar, até porque faz só alguns dias que eu saí do meu emprego. Mas eu sei que o dinheiro que eu peguei não vai durar para sempre. Eu sei que uma hora eu vou ter que encarar novamente o mundo corporativo e voltar a trabalhar. Pelo menos até eu conseguir me manter com as vendas dos meus livros, com a minha escrita ou com a nova carreira que eu queira seguir. Mas é bem complicado pra mim me imaginar de novo dentro desse cenário, sabe? Eu ficava muito desesperado pensando na floresta de cimento, que era como eu descrevia o ambiente de trabalho, como uma grande floresta de cimento. Porque todas as empresas fizeram um grande quadrado, um grande bloco de cimento cinza ou branco, completamente sem cor, sabe? Tudo fechado com aquelas luzes brancas de hospital em que você nem sequer vê a luz do sol. É bem sufocante. Teve um dia, inclusive, em que eu estava surtando só de ouvir o barulho de cliques de mouse e teclado. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que enquanto eu estava na minha mesa, aqueles barulhos começaram a soar altos demais e entravam no meu ouvido como algum tipo de agulha, algo agonizante que penetrava o meu cérebro e me deixava completamente agonizado. Era horrível, era horrível. E o meu maior desespero era pensar que eu ia fracassar em tudo o que eu queria na vida e ia voltar para aquele mundo corporativo e que aquela realidade daquela floresta de cimento, aqueles cliques de mouse, aqueles cliques de teclados e aquela luz forte de hospital na minha cara seria tudo que eu teria pro resto da minha vida. Que eu teria que fingir simpatização com qualquer pessoa que viesse na minha frente, que eu ia ter que continuar tendo um teatrinho corporativo porque era isso que eles exigiam. Até porque, novamente, não basta você ser bom no que você faz,
Não basta você entregar mais do que você deve entregar. Você ainda tem que vestir uma máscara e fazer um belo de um teatro performático para todo mundo ali pensar que você ama todo mundo. Porque o ser humano é simplesmente carente demais. Então, se você não fala bom dia para alguém, já é o suficiente para outra pessoa fazer um berreiro achando que você tem alguma coisa contra ela ou algo assim. Não é algo que eu consiga suportar por muito tempo. A minha psicóloga falou pra mim, e eu acho que ela sabe, ela com certeza sabe de algo que eu não sei. Se eu sei identificar quando a minha cabeça tá muito cansada. E eu disse que não. Eu realmente não sei identificar quando a minha cabeça tá cansada, só quando ela realmente chega no extremo limite. Que foi o que aconteceu antes de eu pedir demissão. Eu não pretendia dar grandes e enormes ensinamentos aqui sobre depressão e burnout. Eu não queria trazer nenhum tipo de estatística, nenhum tipo de resolução ou algum tipo de milagre. Só falar mesmo pelo que a gente passa. Eu acho que às vezes falta um pouco isso, sabe? Ou pelo menos não aparece pra mim, né? Das pessoas falando como é o dia a dia delas, passando por isso, passando pelo processo depressivo. A gente recebe muita informação sobre psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, falando ali do teórico sobre a depressão, sobre o burnout, sobre a ansiedade, mas poucas são as pessoas que falam disso do dia a dia. As pessoas comuns que vivem com isso, né? Parte disso pode ser porque simplesmente é muito difícil uma pessoa depressiva conseguir fazer algo. Eu mesmo tô tendo que me forçar muito todos os dias para poder fazer o conteúdo, para divulgar o meu livro, agora cuidar desse podcast, até mesmo uma caminhada matinal que eu faço. Eu tenho que me esforçar bastante para poder sair do lugar e andar e movimentar um pouco o meu corpo para não ficar 100% parado e apodrecer e definhar mais a minha cabeça. Eu não creio que eu tenha mais nada a comentar sobre esse assunto, pelo menos não por enquanto. Eu acho que eu pretendo fazer um episódio também sobre a questão da depressão no mundo espiritual. Já que eu sou bandista e eu vejo uma relação muito forte entre esses dois mundos. Não de uma causa do outro, mas sim de como a sociedade enxerga as pessoas que são espirituais mesmo, o que mexe com qualquer tipo de espiritualidade, quando passa por algum tipo de problema. Mas enfim, esse é assunto para outro episódio. Eu vou ficando por aqui. Sou Gabriel Ferro, seu escritor e autor. E esse foi O Cubo.